Olá, meus queridos e minhas queridas! Nesta semana, nós iremos estudar algumas questões de linguagem. Vamos então relembrar um pouco sobre sinonímia? Este conteúdo faz parte das relações de sentido que as palavras podem ter dentro de um texto. Vamos ver como isso acontece? Em primeiro lugar, vamos pensar nas repetições. Quais são os efeitos das repetições dentro de um texto? Para responder a essa pergunta, precisamos ver primeiro o texto para saber se essas repetições fazem parte do estilo da escrita ou se acontecem simplesmente por falta de um vocabulário maior. Vejamos assim a poesia que existe na música Rosa de Hiroshima, de Ney Matogrosso. Essa canção aborda um pouco sobre o desastre que foi a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, já no final da Segunda Guerra Mundial. Analisem as palavras que se repetem. Será se existe um objetivo para essa repetição? Vejamos. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas lesadas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Perceberam? Temos aí a repetição da palavra pensem. Pensem nas crianças, pensem nas meninas, pensem nas mulheres. Isso nos leva a analisar que o texto pede para que nós façamos uma reflexão sobre as maldades humanas. Além disso, a palavra rosa também é repetida várias vezes. Isso pode mostrar um paradoxo. A rosa, algo tão belo, se assemelha ao formato dado pela fumaça tóxica de uma bomba atômica. Assim, mais uma vez, é demonstrado no texto que o ser humano, com suas vaidades, pode destruir o que existe de mais belo entre nós.
Agora vejam este outro texto. As bombas atômicas lançadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki foram 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos contra o Império do Japão durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945. Foi o primeiro e único momento na história em que bombas atômicas foram usadas em guerra e contra alvos civis. Perceberam que o estilo desse texto é diferente do anterior? Lá na canção A Rosa de Hiroshima, nós temos um estilo poético trazido pela música. No entanto, este texto que nós acabamos de ler, ele possui uma função referencial, ou seja, ele traz uma definição, uma informação quase que escolar sobre o que foram as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Assim, enquanto na música temos uma função poética, neste outro texto temos uma função mais informativa. Observem que neste pequeno parágrafo nós temos a repetição da palavra bombas atômicas. Nesse caso, esse parágrafo, como apresenta uma função referencial ou informativa, a repetição não é algo bem-vindo, pois ela deixa o texto cansativo, enfadonho e ainda revela uma pouca habilidade do escritor na hora de diversificar o seu vocabulário. Uma das formas de diversificar o vocabulário é lançar mão de uma relação chamada de sinonímia. Essa relação de sinonímia ocorre quando você utiliza palavras com sentidos semelhantes no texto, ou seja, quando você utiliza sinônimos. Observem que não irá existir uma sinonímia perfeita, ou seja, é praticamente inexistente uma palavra que seja exatamente igual à outra no seu sentido. Mas é muito comum que as palavras tenham relações próximas de significado com outras dentro do texto. Veja que para não repetir a palavra bomba atômica neste texto, foram utilizadas palavras semelhantes, ou seja, sinônimas, como bombardeamento atômico e armas nucleares. Resumindo, a repetição pode ser um ótimo recurso para estilos poéticos. Entretanto, em textos informativos, geralmente ela deve ser evitada. Assim, o uso de sinônimos é uma boa alternativa para evitarmos tais textos repetitivos.